Oi, eu de novo aqui, para terminar o nosso assunto de timeline hoje. Continuando, né? A timeline é um caderno, vulgarmente chamado de timeline, mas é um caderno onde tem a linha do tempo, certo? Isso a gente viu nos vídeos anteriores. Uma das coisas que eu posso sugerir para vocês a respeito de timeline, quando vocês começarem, e é uma das sugestões da Susan Bauer no livro dela, né, Uma Mente Bem Treinada, é que a criança vá organizando os registros por cores, ou por continente, ou por assunto. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no livro, na timeline do meu filho, por exemplo, a gente optou por fazer uma legenda assim, ó, né? Amarelo para Europa, verde para Oceania, azul para Américas, laranja para África, vermelho para Ásia. Uma cor para cada continente. Por quê? Porque quando o fato acontece lá na China, na hora que a gente vai registrar isso na timeline, a gente registra e salienta, circula ou até escreve numa caneta dessa cor. Então, visualmente vai ficar colorido. Né? Não importa se esse fato que eu registrei sobre a China é de história, de ciências, ou é um matemático, ou é alguma coisa, não importa o assunto que ele é, e sim o local onde ele aconteceu, tá? Assim a gente optou em fazer. A Susan Bauer até indica no livro dela para que se use cores para definir tipos de assunto, tipo verde para anotar datas de nascimento e morte de pessoas importantes, né? Nomes, grandes nomes da história. Vermelho para anotar fatos históricos. Azul para dados, descobertas científicas e assim por diante, né? Isso é uma opção, a família escolhe. Quando a gente começou a timeline eu não fazia isso, né? A gente anotava com o que tinha na mão, porque eu não tinha também lido e descoberto essa opção de cores, né? Essa forma de organização. Então, já fica a dica aí, quem for começar, já começa organizado. Um outro fato sobre registrar, sobre o registro de eventos. Fica a critério da família, se vai fazer uma timeline para registrar só fatos históricos, só estudo de história, se vai fazer uma timeline para registrar só um período da história, isso é a cargo da família. Outro assunto é quando eu faço esse registro. Aqui em casa a gente optou, em função do livro de história, a gente optou em parar a cada 4, 5 capítulos, a gente estuda 4, 5 capítulos de história, e aí para um dia lá na semana, né, em vez da gente seguir em história, a gente pega a timeline e vai recapitulando os assuntos e anotando, registrando as datas, registrando o que a gente lembra do assunto, revisando. Então serve, para nós a timeline serve como uma ferramenta de revisão, né? Não só para registro, a gente não anota isso durante a aula, né? Mas isso também é um momento que a gente encontrou que se tornou funcional para nós. É uma ferramenta que tem nos auxiliado a fazer uma revisão do assunto de história. Mais algumas perguntas aqui eu encerro, né? Alguém me perguntou como conciliar o material de história, né? Aqui especificamente era o material da Mystery of History, que é bem semelhante ao da Susan, com a timeline do Classical Conversations. Bom, aí que tá. Homeschooling é uma questão bem pessoal, né? A família que vai escolher como fazer isso. Aqui eu não concilio as duas timelines. Eu não concilio. A gente é o nosso primeiro ano de Classical Conversations. A gente optou por seguir o nosso currículo-chefe, nosso estudo-chefe de história é o livro da Susan. A timeline do clássico veio para agregar. Eu não sigo a timeline do clássico, mas também é uma opção, quem não quer seguir algum material aí, pode seguir a timeline do clássico, né? É opcional.
Outra pergunta que falaram sobre, que eu acho que já foi respondido nos vídeos, né? Se estuda toda a timeline em um ano. Não se estuda toda a timeline em um ano. Não tem como aprofundar ela, né? A história da humanidade inteira num ano só. Talvez uma revisão, né? Mas aí fica a cargo de cada um. Outra pergunta, como começar? Eu acho que os vídeos já explicaram um pouco. Como aplicar com crianças de duas faixas etárias, né, diferentes. Por acaso que são as idades dos meus, de 7 e de 11 anos. Eu aplico, até já expliquei um pouco na postagem no meu Instagram, sobre como eu estudo ciências, e é a forma que eu também estudo história com os dois. A gente lê o assunto em conjunto, em família, fazemos algumas atividades manuais juntas, algumas perguntas de revisão, né? Eu vou fazendo perguntas para que eles me narrem a história que eu li ou que eles leram. E com o mais velho, o de 11 anos, que já está na fase da lógica, ele vai fazer alguma pesquisa a mais. Ele vai ler se aprofundar mais sobre o assunto, fazer resumos, fazer esquemas, fazer uma apresentação para a família, né? Aí o livro da Susan Bauer, Uma Mente Bem Treinada, vai falar isso, como trabalhar isso na fase da lógica, né? É um pouquinho diferente da fase da gramática. Outra coisa que também foi uma dúvida durante um bom tempo para mim, é que eu não comecei, com o meu mais velho, eu não comecei a estudar o livro da Susan no primeiro ano dele, né? Com o meu segundo filho, sim, ele começou no primeiro ano do fundamental. E a Susan fala sobre isso, né? Se o teu filho não está no primeiro ano, ele já está no segundo, no terceiro ano, ou já está mais adiante, será que eu posso começar? Foi a pergunta que eu recebi. Sim, dá para começar. E até ela sugere isso no capítulo 17 do livro dela, do Uma Mente Bem Treinada. Ela sugere isso, que famílias que tenham mais de um filho, né, estudem história de uma forma única, né? Não, é uma das sugestões dela. Estudar história em família, né? Claro, adaptando o nível de aprofundamento a cada nível de entendimento das crianças. Isso para a sanidade mental da mãe, né, do pai, e para que cada um tenha exatamente o que precisa, tá? Mas esse assunto já não trata mais de timeline, né? Mas é possível sim. E se não começou no primeiro ano, começa no ano agora, né? Começa no tempo que se chama hoje. Porque ele não vai ser um tempo perdido, não é o formato que vai salvar o entendimento e o conhecimento da tua criança. É o estudo em si. Então, começa hoje. Não vai ter nenhum prejuízo com a criança começando depois do que o ideal, né? A gente tem que viver o que é alcançável. Então, se não começou no primeiro ano como o ideal, a gente vai começar naquilo que é alcançável para nós hoje. Então, começa com a tua criança a estudar história sim hoje. Você vai pegar o livro da Susan, o Mystery of History ou algum outro material, começa hoje, no livro 1, vai seguindo a sequência que ela sugere. Quando chegar lá no fim, reavalia se vai dar para fazer uma segunda revisão, uma outra revisão ou não, se vai ter que resumir o assunto ou não. Aí, mas a criança não perdeu, ela não está perdendo, ela não está deixando nada para trás, tá? Então, esse assunto, se vocês tiverem dúvida, a gente pode conversar depois, mas sobre timeline, o que eu conheço e o que eu já aprendi é isto. Se alguém mais tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, me mandar no direct, certo? Abraço e obrigada a todos vocês que assistiram.